Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, veremos como propriedades diferentes do sigilo podem ser atingidas em um sistema seguro, como, por exemplo, a integridade, a autenticação e o não repúdio. A aula está dividida nos seguintes tópicos. Primeiramente, uma motivação para estudar essas propriedades. E a seguir, como cada uma delas poderia ser obtida utilizando o conceito de funções de hash que foi visto na aula anterior. Então, segunda parte da aula, verificação da integridade, depois a verificação da autenticidade e, por fim, o não repúdio. Primeiramente, a motivação. Vamos supor que Alice e Bob estão usando o modelo híbrido de criptografia para trocar mensagens com confidencialidade. Então, lembrando o modelo híbrido, né? A Alice, né, vai gerar uma chave K, a chave do algoritmo simétrico. Ela vai enviar essa chave K para o Bob usando, né, cifrando a chave K com a chave pública do Bob, certo? Então, nesse momento, a Alice e Bob estão de posse da chave K e eles podem trocar, né, inúmeras mensagens aí cifradas usando criptografia simétrica, que o desempenho é bem melhor. Legal. Porém, Alice e Bob, eles não confiam inteiramente no canal e eles gostariam de verificar se as mensagens que eles receberam são realmente iguais às mensagens que foram enviadas, né? Então, o que fazer nesse caso? Então, a ideia aqui consiste em materializar os seguintes passos. Então, primeiro, a Alice ela escreve a mensagem. A seguir, a Alice vai criar um pequeno bloco de verificação Y com base na mensagem M. Por exemplo, um Y igual a um H de M. Então, com base em M, aplicando uma funçãozinha H, a Alice vai criar esse bloco de verificação aí Y. A Alice vai enviar para o Bob um T, que é o quê? É M concatenado com Y. O Bob recebe T e vai separar o M e o Y. O Bob precisa verificar que a mensagem M recém-chegada é a mesma que foi escrita por Alice. Então, ele vai usar o mesmo método, né, de criação do bloco de verificação da Alice para calcular o bloco de verificação do lado dele. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o M, que acabou de chegar, aplica aí o H e ele vai ter um Y estrela. Se o Y que veio junto com a mensagem for igual ao Y estrela que ele acabou de calcular, o Bob ele tem uma confiança aí que a mensagem que chegou é a mesma que foi escrita por Alice. Mas quem é a função H? Qual é o seu formato e por que ela pode ser usada dessa forma? Bom, nós vimos no tópico anterior que funções de hash criptográficas preenchem tais requisitos. Então, a função H nada mais é que uma função hash criptográfica forte, né? Aqueles 6 requisitos, né? Vimos qual que é o formato dessa função de hash, certo? E vimos que por conta daquelas, principalmente as 3 últimas propriedades, né? A 4 e a 5, a 6, tem a ver aí com a primeira inversão, a segunda inversão e a resistência a colisões. O que a gente gostaria de fazer ali, né? O que a Alice e o Bob gostariam de fazer, essas propriedades permitem que a criação desse bloquinho de verificação possa ser feita com as propriedades desejáveis, aí de verificar se alguma alteração foi feita no envio da mensagem. Agora, como isso vai ser operacionalizado, ou seja,
como usar essa função de hash, seja para garantir a integridade, que é o primeiro ponto. Nós vamos ver quais são as limitações disso. E a gente vai começar a melhorar esse processo. A autenticidade, por fim, o não repúdio, certo? Ou seja, a aula de hoje vai mostrar como as funções de hash podem ser utilizadas para garantia dessas três propriedades, certo? E também algumas potenciais aí limitações. O segundo tópico é a verificação de integridade usando funções de hash. Então, usando funções de hash, como o destino pode garantir que a mensagem acabou de chegar é íntegra, né? Ou seja, não teve nenhum problema ali no meio do caminho. É aquilo que a gente acabou de fazer. Então vamos ver a figurinha aqui. Então tem aqui a Alice, certo? Ela vai escrever aqui a mensagem, né? Os dados. Ela escreve os dados e ela vai calcular a função de hash em cima desses dados aqui. Isso vai gerar esse bloquinho aqui. Tá? Então ela vai enviar para o Bob os dados concatenado com o bloquinho. O Bob recebe toda essa mensagem aqui, que nós chamamos de uma mensagem, né? No outro slide é uma mensagem T, e o Bob sabe aí que T tem dois pedacinhos, né? T vai ter aí o M e o H de M, certo? Bom, o que o Bob faz? Ele vai pegar esse M que chegou, que a gente está chamando de dados linha aí, e vai calcular o hash de dados linha. Ele vai pegar o H de dados linha, certo? E vai guardar esse resultado aqui. Isso aqui vai ser, vamos chamar isso aqui de um Y. Y'. Ele vai comparar esse Y' aqui com esse bloquinho que acabou de chegar junto da mensagem. Que, na verdade é o quê? É o H de dados. Aqui vai dar um Y. Se o Y' for igual a Y, ele sabe que pelas propriedades de funções de hash, onde, né, dados, né, quaisquer x1 e x2, é computacionalmente aí muito difícil encontrar um h de x1 igual a um h de x2, aquela questão da colisão. Ou seja, e outra coisa, dado um x1, né, encontrar um x2, tal que h de x1 é igual a h de x2, também é algo problemático, certo? Nesse caso, se os hashes forem iguais, o Bob sabe que a mensagem escrita pela Alice aqui, a mensagem aí, vou chamar essa mensagem de M, é a mesma mensagem M que chegou para o Bob. Tá? Obviamente, se ambos estão usando aí uma função criptográfica forte para se fazer isso. Bom, nós temos um probleminha aí, né? Então, agora nós temos o Darth aqui, né? O amiguinho aí da Trudy. O que o Darth no meio do caminho poderia fazer? Então, a Alice fez todo o processo, né? Ela pegou a mensagem, calculou o hash, certo? Esse bloquinho foi gerado, ela concatenou a mensagem com o bloco, né? A mensagem H aqui com esse bloquinho, e enviou para o Bob. O problema é que no meio do caminho, o Darth interceptou essa mensagem. Então, antes do Bob receber a mensagem da Alice, isso aqui é um ataque clássico de man in the middle, tá? Antes do Bob receber a mensagem, o que o Darth vai fazer? Ele vai gerar uma mensagem em linha aí, certo? Dados linha, e vai calcular o hash dessa mensagem. H. Que ele vai enviar para o Bob dados linha e o hashzinho que ele acabou de calcular.
E é, na verdade, essa mensagem que vai ser enviada para o Bob, não a mensagem que a Alice escreveu. O Bob vai pegar só o Emilinho aqui, certo? E vai calcular o hash e vai comparar com esse hashzinho que foi o próprio Darth que colocou. Ambos serão iguais, né? A não ser que alguma coisa no meio do caminho aqui aconteça. E se ambos forem iguais, o Bob vai falar: opa, a mensagem que foi enviada, né, foi a mesma que a Alice enviou. Ele não tem a menor ideia que tem um terceiro no meio do caminho, adulterando as mensagens da Alice e inserindo um hash válido aí, certo? Ou seja, esse é um problema muito sério aí no canal de comunicação entre a Alice e o Bob. Como resolver o problema anterior? Tá? O problema anterior ele se resolve com a garantia de uma outra propriedade, que é justamente a autenticação de mensagens. Certo? Então veremos o funcionamento aí da autenticação de mensagens usando funções de hash. De acordo com Stalin, o que seria a autenticação aí de mensagens, né? Seria um mecanismo ou serviço usado para verificar a integridade de uma mensagem e, mais do que isso, que a identidade afirmada pelo emissor é válida, ou seja, que a mensagem que acabou de chegar, por exemplo, no caso da Alice e do Bob aí, né, é uma forma do Bob saber que a mensagem M aí que ele acabou de receber veio da Alice, certo? Essa é a ideia. Então, usando funções de hash, como o destino pode garantir que a mensagem que acabou de chegar, né, é autêntica? Então, vamos lá. Nós temos duas possibilidades para se fazer isso utilizando funções de hash. Tá? Veremos a primeira. A primeira envolve o seguinte. Então, a Alice aqui, né, o A, ela escreve a mensagem, certo? E ela vai calcular aquele bloquinho ali, né? Vai calcular o hash da mensagem. Então, ela calculou esse bloquinho Y aqui. Tá? Agora, o que ela vai fazer? Ela vai cifrar esse bloquinho aqui com uma chave K. Por exemplo, ela poderia usar um AES, certo? Ela poderia fazer o seguinte: ela vai cifrar Y usando a chave K. Isso aqui aí vai dar vamos chamar isso aqui de H. Esse Hzinho aqui vai ser concatenado com a mensagem M e enviado para o Bob. Quais são os passos que o Bob vai ter que fazer agora? O Bob sabe que a mensagem, né, que ele acabou de receber, ela é dividida em duas partes. Então é um M aqui e um Hzinho aqui. O que ele vai fazer? A primeira coisa que ele faz é, ele pega a parte do M e calcula o hash de M, certo? A seguir, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse pacotinho aqui, H, que ele sabe que é o hash cifrado com a chave K. E olha que interessante. Opa! E olha só que interessante. Ele possui a chave K. Hã? Legal? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse bloquinho aqui e ele vai decifrar. Ele vai decifrar o bloquinho H com a chave K, certo? Isso deveria ter que dar quem? O
bloquinho original aqui, né? O Y. Né? E ele vai comparar esse bloquinho, né? A decifragem desse bloquinho, o resultado da decifragem desse bloquinho aqui que está cifrado, com o hash, né? Com o hash da mensagem que ele acabou de receber. Tá? Se ambos aqui forem iguais, ele vai saber duas coisas. Primeira coisa é o seguinte que ele vai saber. Ele sabe que não teve nenhum problema com a mensagem que chegou. Né? Ele sabe que a mensagem aqui, M, que foi escrita pela Alice, foi a mensagem M que chegou para ele. E mais do que isso, como somente a Alice e o Bob possuem, né, esse segredo K em comum, a mensagem só pode ter vindo de quem? Da Alice. Certo? Então, esse é o mecanismo utilizado, um dos mecanismos utilizados para garantir a autenticação utilizando funções de hash. Um outro mecanismo mais simples e que não envolve a cifragem do bloquinho ali, do hash, seria o seguinte. Novamente, a Alice e o Bob, eles compartilham aí um segredinho S em comum. Poderia ser uma chave ou poderia ser qualquer outra coisa. Nas aulas anteriores, né, nós vimos que isso aqui poderia ser, por exemplo, a saída aí da execução de um algoritmo de Diffie-Hellman. Tá? Enfim. Então a Alice ela escreve a mensagem e ela concatena a mensagem com esse bloquinho S, que é um segredo em comum entre o A e o B. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é calcular o hash de todo isso aqui, de tudo isso aqui, certo? Então eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu pego o M, certo? E vou concatenar aqui com S. Beleza. Agora eu vou calcular o hash de M com S. E isso vai me dar aí, por exemplo, um Y. Então, o que, que eu estou enviando para o B? Para o B eu vou enviar o M concatenado com o Y. Beleza? O que, que o B precisa fazer agora? Né? Então, o B, para verificar se realmente não teve nenhum problema com a mensagem, ou seja, a integridade da mensagem, e para verificar que a mensagem realmente veio ali do A, ele sabe que ele tem um segredo em comum com A, então ele vai pegar o S, certo? Ele vai pegar o S que ele tem, vai concatenar com M, certo? E vai calcular o hash. Isso aqui é da mensagem que chegou, né? Então a gente poderia inclusive falar que o que chegou aqui seria um M', e o que chegou aqui seria um S'. Né? E isso aqui vai dar um Y', certo? Agora, o que foi enviado aqui? Ó? Foi enviado também né? Chegou um, isso aqui é o Y, né? Mas ele trafegou ao longo do caminho, a gente pode chamar de Y' isso aqui também, né? Ou seja, se eu comparar esse cara que eu acabei de calcular com esse cara aqui que estava concatenado, se ambos forem iguais, eu sei que foi a Alice que enviou, foi o A que enviou, e não teve nenhum problema aí não teve nenhuma modificação nessa mensagem ao longo do caminho, certo? Bom, mas por que esses dois esquemas anteriores garantem a autenticidade das mensagens? Vamos ler. Um terceiro, a TRUD, teria que ter o seguinte: acesso à chave secreta K, né, ou aquele parâmetro Szinho ali, para se passar pela Alice e criar o mesmo bloco de verificação. Tá? A TRUD não tem K, a TRUD não tem S. Se ela não tem esses dois parâmetros aí, fica muito
difícil, né? Se eles estiverem utilizando uma função de hash criptograficamente forte aí, para justamente criar funções de hash, né? Tal que eu consiga, por exemplo, gerar algum tipo de colisão. Tá? E além disso, né? Se o tamanho de K for suficientemente grande, é computacionalmente inviável para Trude encontrar o K. Um exercício rápido aqui mostra como as propriedades de função de hash e o segredo compartilhado garantem a autenticidade. Então vamos supor que a Alice escreveu ali a mensagem M, certo? E aí ela concatenou essa mensagem com S, que é um segredo que está compartilhado somente com o Bob, certo? E ela calculou aí o H, o hash de M concatenado com S, e isso gerou um Y, certo? E o que a Alice enviaria para o Bob? Ela, né? Isso aqui seria a Alice, né? O A. A Alice enviaria para o Bob a mensagem M concatenada aí com esse bloquinho Y. Tá? Vamos supor que no meio do caminho a Trude ali interceptou a mensagem. Veja, ela interceptou a mensagem, a Trude. Então vamos pensar aqui na Trude agora, no T. Na Trude. Ela interceptou a mensagem, mas ela não tem o S. Então ela vai fazer um esforço aí. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o M, vai concatenar aí com um S', certo? E vai calcular o hash disso. Sabemos que pelas propriedades aí de uma função de hash criptográfica forte, né, vai ser computacionalmente muito difícil aí duas mensagens diferentes levarem no mesmo hash. Ou seja, o hash de M concatenado com S' vai ser aí um Y1. E Y1 é diferente, né? Então, Y1 é diferente de Y, certo? Pelas propriedades aí de hash. Tá bom. Então, o que a Trude vai enviar? A Trude agora, então a Trude envia o quê? Ela envia a mensagem M, que ela capturou, e concatena com o bloquinho que ela acabou de calcular, o Y1, certo? Beleza. O Bob vai receber esse M concatenado com Y1. A primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte: poxa vida, então é a mensagem da Alice? Eu vou pegar a mensagem que acabou de chegar, que é M, vou concatenar ela com um segredo que só nós dois temos e vou calcular o hash disso. Isso tem que dar o Y, certo? E ele vai comparar esse Y aqui com esse Y1, que foi o bloquinho que a Trude enviou na esperança de se passar aí pela Alice. Y vai ser diferente de Y1, o Bob vai rejeitar aquela mensagem e vai perceber que tem alguma coisa de errado aí. Tá? Então, com as propriedades de funções de hash, né? E essa questão da chave, né? Do segredo compartilhado, a gente consegue garantir a autenticidade, né? Essa troca de mensagens. E um termo muito comum na criptografia aí surge, né? Para identificar esse bloquinho aí, que é o chamado MAC, né? Então, as técnicas de autenticação anteriores envolvem o uso de uma chave secreta, né, para gerar um pequeno bloco de dados de tamanho fixo. Né? Então, esse pequeno bloco de dados aí de tamanho fixo, né, esse pequeno bloco de dados de tamanho fixo, beleza, é conhecido como soma de verificação criptográfica ou MAC. Tá? MAC aí vem de Message, certo? Authentication Code.
o MAC aí, né? Então, se vocês virem no livro ou em qualquer outra literatura de segurança, né? Esse MAC aqui, que é diferente do MAC address ali de redes de computadores, né? Endereço MAC, tá? Então, esse MAC aqui nada mais é do que um bloco de tamanho de dado fixo, tá? É uma soma de verificação criptográfica que é anexada à mensagem pro destino verificar a autenticidade daquela mensagem. Então, quando o A tem uma mensagem para enviar a B, ele calcula o MAC como uma função da mensagem e da chave, certo? Então, o MAC, né, ou o MAC aí, para a gente diferenciar do MAC address, então o MAC vai ser quem? Vai ser essa funçãozinha C, né, que é aplicada na mensagem M com a chave K. Então, M é a mensagem, K é a chave, né, o segredo compartilhado, né, e C é a função de hash. Então, esse MAC aí é o código gerado no fim das contas, né? Então, em nosso caso, quem poderia ser K e C, né? K e C aí, né? K poderia ser a chave simétrica, né? Trocada pelos pares usando criptografia assimétrica, como o exemplo que eu dei. Mas poderia ser também um segredo aí compartilhado usando o Diffie-Hellman. Né? Beleza. O C, né? Que essa é a função aqui que vai ser aplicada, né? Em K em M, poderia ser a função de hash que nós vimos na aula passada, uma SHA-2, né? Beleza. E quando uma função de hash é usada para gerar um MAC, tá? Ela é chamada de HMAC. É só uma notação, tá? Então, toda vez que vocês virem aí o termo MAC, né, ou HMAC, a gente está falando desse bloquinho aí que vai trafegar de um lado para o outro para verificar se aquela mensagem é ou não é aí autêntica. Beleza. Bom, com isso nós chegamos na parte final dessa aula, que é a questão do não repúdio usando funções de hash. Poxa vida, nós vimos aí como garantir a integridade da troca de mensagens. Mas nós vimos que somente a integridade não é suficiente, né? Aquele exemplo do Darth ali, interceptando as mensagens enviadas pela Alice e se passando pela Alice. Na verdade, ele está enviando uma mensagem para o Bob está acreditando que não teve nenhum problema de integridade naquela mensagem e ele não sabe de quem que veio aquela mensagem. Para isso, criou-se mecanismos de autenticação de mensagem. Agora nós veremos um outro mecanismo aí, chamado de não repúdio, tá? E ele está diretamente relacionado a uma aplicação de criptografia assimétrica. Bom, suponha que Bob envie uma mensagem autenticada à Alice, daquele mesmo jeitinho que nós vimos, né, agora há pouco, né? Pode ser cifrando aí o hash com a chave K ou gerando um hash aí da mensagem concatenado com um segredo. Beleza. Tem alguns problemas aí, tá? A Alice, ela poderia ela mesma escrever uma mensagem e alegar que aquela mensagem veio do Bob. Tá? Ou ela pode fazer isso, ela consegue, ela tem acesso aí, né? Ela possui a chave, o segredo compartilhado, ela pode fazer isso. E o Bob, da mesma maneira, pode negar o envio da mensagem, né? Então, se a Alice pode forjar a mensagem, não dá para provar que o Bob realmente a enviou. Então, nesses casos, né, é claramente um caso onde não existe confiança mútua, né, entre o emissor e o destinatário, é necessário algo maior que a autenticação, que é justamente aí o não repúdio, que tem a ver com a assinatura, tá? De mensagens. Então vamos ver aí o funcionamento básico da assinatura de mensagens, daí a assinatura digital.
Temos de um lado a Alice e do outro lado aqui o Bob. Né? Então, a Alice escreve a mensagenzinha M, certo? E ela depois vai calcular o H de M, certo? Vamos falar que esse H de M aqui é um Y. O que ela vai fazer com esse Yzinho? Ela vai cifrar o Yzinho com a chave privada dela. Então, veja só, ela vai cifrar, certo? O Yzinho com a chave privada dela. Isso vai gerar aí vamos chamar isso aqui de X. Vai gerar um bloquinho X, que é basicamente o hash da mensagem assinado pela Alice. Né? Nós vimos que com criptografia simétrica é possível cifrar e decifrar, é possível cifrar com qualquer chave, com a pública ou a privada. E se eu estou cifrando com a privada, né, eu estou assinando. Né? Beleza, então o que a Alice vai enviar? A Alice vai enviar M, certo? E o X para o Bob. O Bob agora, ele quer verificar, né? Ele vai verificar se a mensagem chegou, né? Realmente veio da Alice. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, primeiro, o Bob vai pegar a mensagem M, né, que acabou de chegar, e vai calcular o hash dela, certo? O H de M. Aí o Bob, num segundo passo aí, ele vai pegar esse xzinho, né, esse bloco xzinho aqui que chegou, ele vai decifrar xzinho com a chave pública da Alice. Então, ele vai usar a função D aqui no X, usando a chave pública da Alice. Bom, temos aqui a definição, né, de criptografia assimétrica, certo? Bom, isso aqui, ou seja, eu decifrar o X usando a chave pública, sabendo que o X é o resultado do quê? Da cifragem de Y com a chave privada, isso aqui só pode ser o quê? Só pode ser o bloquinho Y, certo? Lembrando que eu falei que H de M era o Y. Então ele tem Y aqui, né? E um Y aqui. Se esses Y aqui forem iguais, o que ele pode concluir? Que a mensagem só pode ter vindo da Alice. Por quê? A Alice é a única detentora aí da chave privada A. Se qualquer outra chave fosse utilizada aqui, o resultado não seria Y, e aqui essa comparação não poderia ser feita, certo? Então está tudo relacionado com o parzinho chave pública e privada da Alice. Tá? E mais do que isso, se tivesse algum problema aqui, né, na transmissão dessa mensagem, né, por exemplo, essa mensagem aqui não é mais uma mensagem M, é a mensagem, sei lá, M', esse hash aqui ia ser diferente. E esse hash aqui sendo diferente, o Bob também ia detectar um problema nessa transmissão. Ou seja, eu consigo garantir também a integridade quando eu estou trabalhando aí com a assinatura digital. Então a gente costuma dizer que a assinatura digital ela garante, né, não só que a mensagem veio da Alice, mas que a Alice não pode negar que a mensagem veio dela, porque só ela tem acesso à chave privada, e também garante que, né, permite, né, o destino verificar a integridade dessa mensagem que acabou de chegar.
Então, repetindo o funcionamento básico, né, agora uma listinha de passos. Então, essa principal solução aí para o não repúdio, para a assinatura digital, envolve o uso de função de hash e o uso de criptografia simétrica. O emissor aplica a função de hash na mensagem M e o resultado será H de N. O emissor cifra o resultado do passo 1 usando a própria chave privada. O resultado vai ser aí, um KPR H de N. A gente está usando uma notação um pouquinho diferente. Isso aqui, na verdade, é o E. Estou cifrando aí, o hash, eu chamei de, vamos continuar com H de N aqui, com a chave, privada de A. Beleza. O emissor envia a mensagem M concatenada, com esse sujeito aqui. Isso aqui vai dar alguma coisa aí, tal do X aí. Beleza. O receptor recebe a mensagem, primeiro ele calcula o hash da mensagem que chegou. Esse hash que ele vai calcular vai ajudar aí na verificação da integridade, E tendo um HM. E o receptor também decifra esse bloco aqui, agora usando a chave pública do emissor, e vai comparar com o hash que ele acabou de calcular. Se forem iguais, a mensagem está corretamente assinada pelo emissor. Beleza? Bom, e é possível garantir autenticidade e integridade com o método anterior? E qual seria a chave usada para gerar o MAC de um processo de assinatura digital? Bom, dizemos que sim. Então, o uso da chave privada garante que veio da Alice. E a questão das propriedades do hash vão me permitir a verificar a integridade dessa mensagem também. Então, a assinatura digital, se a gente fosse classificar aí, nós temos que a assinatura digital, ela acaba aí contemplando a autenticidade e a integridade. Beleza. E qual seria a chave usada para gerar o MAC aí de um processo de assinatura digital? Bom, nós vimos que o MAC, uma função aí H aplicada na mensagem M com uma chave. A chave nesse caso aí é justamente a chave privada do emissor. Bom, essa questão de chaves públicas, a própria natureza de chaves públicas, ela exige com que seja importante divulgar essas chaves públicas, Agora, como os indivíduos podem anunciar suas chaves livremente, existe um problema nesse processo, que é o seguinte: como eu vou garantir que aquela chave pública, que a Alice me enviou, realmente pertence a Alice? Tá? Então, nós veremos na próxima aula essa questão de certificados e infraestrutura de chaves públicas. Ou seja, eu tenho aqui a Alice, eu tenho o Bob, eu vou ter várias pessoas aí, e eu vou ter um terceiro aqui, e esse terceiro é quem vai me ajudar a dizer o seguinte: olha, a Alice realmente é a Alice, o Bob realmente é o Bob. Então esse terceiro aí, ele faz direitinho um papel de um cartório digital, certo? Onde esse cartório vai reconhecer as assinaturas aí dos envolvidos no modelo de criptografia assimétrica. Bom, pessoal, com isso nós finalizamos a aula de hoje. Vocês viram aí aplicações
integridade, autenticidade e não repúdio, utilizando funções de hash. Ou seja, agora vocês sabem não só como garantir o sigilo, né, a confidencialidade de uma comunicação. Agora vocês também conseguem, né, utilizando aí recursos de criptografia, funções de hash, como verificar se aquela mensagem realmente está íntegra, né, não teve nenhum problema com ela e ela veio do remetente. Ou mais do que isso, vocês conseguem determinar, né, fazer o destino consegue fazer uma verificação de que o emissor não consegue negar que foi ele que enviou a mensagem. É a tal aí da assinatura digital, certo? Garantindo o não repúdio. Beleza? Então agora nós cobrimos lá naquela primeira aulinha nossa, né, a questão da confidencialidade, da integridade, da disponibilidade. Então a gente cobriu muito bem a confidencialidade e a integridade ela foi abrindo aí em outros ramos, né, na autenticidade e no não repúdio. Tá? Nas próximas aulas veremos então como essa infraestrutura de chaves públicas aí, né, principalmente essa questão da assinatura digital, como é que ela vai funcionar na prática. Muito obrigado e até a próxima aula.